É com muito prazer que nós começamos o 10º episódio do Escutar Pode. E é com orgulho que eu apresento para vocês a doutora médica otorrinolaringologista Patrícia Siminelli. Obrigada, Patrícia. A gente está muito feliz de abordar aqui o tema, né, sobre zumbido. O nosso título é qual, Natália? Zumbido, do diagnóstico ao tratamento. E aí eu vou passar um pouquinho sobre o seu currículo, né? Ela fez residência médica na UFRJ, ela tem o título de especialista em otorrinolaringologia pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, mestre e doutora pelo UFRJ, médico otorrino do Hospital Universitário da UFRJ e do Hospital Federal da Lagoa, onde ela coordena o ambulatório de zumbido e otoneurologia. Patrícia, muito obrigada. Eu vou dar a palavra para as minhas colegas, né, que estão aqui comigo. E acho que é até um momento de festejar, né? 10 é um número redondo, né? Um número especial. É isso aí. Patrícia, quero te agradecer muito pela vinda. A gente já se conhece há bastante tempo, assim. Muitos anos, né, Muitos anos. Eu acho que mais de 20, né? Que a gente se conhece. Melhor nem falar, melhor nem falar. Exatamente. E aí é um prazer ter você aqui hoje para falar sobre zumbido. E aí queria muito te agradecer a disponibilidade, o seu tempo de estar aqui com a gente, que você sabe que tempo é o que a gente menos tem atualmente, e você estar aqui hoje é um prazer. Muito obrigada. Deixa eu agradecer também. Quando a gente pensou nesse tema, eu acho que é um tema muito atual, ultimamente, a gente recebe muitos pacientes com essa queixa, e impossível não ser você, né, falando com a gente sobre esse tema. Muito obrigada. Ai, gente, obrigada a vocês. Assim, realmente é um tema que me fascina, vocês sabem, né? E todo mundo pergunta, eu vou gravar um podcast sobre o quê? Eu falei, adivinha, sobre zumbido. Então, acho que a gente tem muito assunto, e isso que vocês falaram, né? Acho que é um assunto que tem estado muito em alta e a gente tem visto cada vez mais pessoas com zumbido, e eu acho que hoje a gente vai entender um pouquinho o porquê, né? Do que a gente vai conversar. O plano aqui é hoje. esse. É isso aí. Então, eu acho que eu poderia começar assim, mostrando sobre a importância, né, desse tema do fechamento do diagnóstico, né? Porque a queixa zumbido é uma queixa muito dolorosa e o paciente, ele migra entre muitos médicos, muitos profissionais, diria até muitos otorrinolaringologistas que passa para ele, às vezes, olha, zumbido não tem solução, não tem o que você fazer e vida que segue. E, assim, isso me deixa muito triste, quando chega, às vezes, alguns pacientes já há mais de 5 anos, 4, 3, 10 anos com essa queixa, alguns já enlouquecidos, outros entram até numa depressão, né? E eu acho que isso precisa ser abordado. Eu queria saber, assim, a sua opinião, a sua experiência desses pacientes que chegam para você e o acolhimento que você tem com eles, assim. Tá, perfeito. Vamos lá, eu acho que a gente estava falando justamente sobre a prevalência, né, a ocorrência do zumbido no nosso meio, e hoje a gente sabe que o zumbido é um sintoma muito, muito comum, né, muito prevalente. Ele acomete, assim, os estudos americanos mostram que ele acomete aproximadamente 15% da população, então é muita gente com zumbido, né? E se a gente pensar no impacto que o zumbido traz na vida das pessoas, que eu acho que daí a importância mesmo desse acolhimento, desse cuidado, né, de uma boa investigação e de uma abordagem terapêutica específica e adequada para cada paciente, é que o zumbido ele impacta muito a vida das pessoas, né? Concentração, sono, o emocional, às vezes até na vida social dessas pessoas. Então, ele acaba comprometendo muito a qualidade de vida dos pacientes, né? Então, acho que é isso que a gente precisa entender. E uma outra coisa importante, a gente tem muita mania de ver o zumbido como uma doença, quando, na verdade, ele é um sintoma, né, que pode ser causado por várias doenças. E eu acho que até muitas vezes o tratamento ele não é efetivo porque a gente tenta tratar o zumbido de todo mundo da mesma forma, né? Uhum. Como se fosse um problema único, quando não é. Então, eu acho que a abordagem, assim, quando a gente fala de diagnóstico, hoje a gente precisa entender
que o diagnóstico tem que ser feito baseado em subgrupos, né? Você tem que avaliar o seu paciente de forma individual, minuciosa, com muito cuidado, para tentar identificar quais são as principais causas do zumbido naquele paciente, e muitas vezes são múltiplas, Exato. né? Às vezes o paciente não tem uma única causa para o zumbido, ele tem um conjunto de causas. Isso demanda tempo de consulta. Exatamente. Porque sem tempo de consulta, como é que o médico vai ter essa disponibilidade para investigar? Exatamente, como avaliar esse paciente adequadamente, né? Então, acho que a gente precisa, e eu gosto muito de fazer um trabalho, que a gente faz até com os residentes, que eu chamo de sistematizar a avaliação. Quer dizer que eu vou colocar uma lista de todos os possíveis problemas que podem estar relacionados ao zumbido daquele paciente. Daí o paciente consegue entender as possíveis causas do zumbido dele e a gente consegue visualizar aquilo e ir num passo a passo em relação ao tratamento, né? Porque como é que eu vou tratar se tiver uma bagunça de causas e nem eu estiver entendendo o que está acontecendo? Então, a gente sistematiza, bota as principais causas, vai tentando abordar essas causas individualmente, tenta associar tratamentos que vão ajudar, né, várias causas ao mesmo tempo. Então, a gente precisa avaliar o paciente de uma forma individualizada, precisa valorizar a queixa dele, foi o que você falou, acolher, né, entender, transmitir confiança e dizer, olha, eu estou aqui para te ajudar, a gente vai junto nessa, vamos dar as mãos para caminhar nesse processo de avaliação diagnóstica e estabelecimento de uma estratégia terapêutica adequada, né? Deixa eu aproveitando esse gancho, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está introduzindo aí o tema, e aí eu queria saber o seguinte: qualquer pessoa em qualquer idade pode ter zumbido? Sim, e aí uma coisa super interessante, né? A gente vê muito zumbido nos adultos, porque eles expressam a queixa deles, né? Mas tem trabalhos mostrando que o zumbido é muitíssimo comum nas crianças também. Provavelmente tão comum quanto ele é nos adultos, né? É que as crianças, às vezes, não sabem expressar, não sabem definir bem a queixa. E muitas vezes, para as crianças, aquilo não é uma coisa diferente. Às vezes é o natural, elas não sabem que a outra pessoa não sente aquilo, né? Não tá ouvindo. Não tá ouvindo o zumbido. Então, para elas não é um problema, não é uma queixa. Mas as crianças têm tanto zumbido quanto os adultos. Eu acho que esses 15%, na realidade, são hiperestimados, né? Porque não é todo mundo que se queixa, que chega no médico com a queixa de zumbido. Então, 15% da população, eu acredito que seja até muito mais. Sim, é engraçado quando a gente faz a anamnese, né, precisa perguntar, e você sente zumbido? E aí, sinto, mas como é que você sabe, né? Nunca ninguém tinha me perguntado isso. Eu falo, continua sem dar muita atenção a ele, mas eu preciso te perguntar. E a gente começa a investigação, né? Para entender qual é o tipo de zumbido, se ele é intermitente, se ele é contínuo. Enfim, a importância da gente entender o zumbido para poder também entender que o processo de adaptação não pode ser continuado antes de ter um diagnóstico fechado. Adaptação de prótese. De prótese auditiva, porque o público que está escutando é comum um dos tratamentos do zumbido, né? Não é o tratamento, mas é uma das possibilidades de tratamento do zumbido, o teste e a adaptação da prótese auditiva. E o paciente, às vezes, chega desesperado, que já passou pelos médicos. Alguns médicos, inclusive, encaminharam para adaptação de prótese auditiva, mas me deixa muito angustiada o não fechamento do diagnóstico. E aí, durante a nossa anamnese do audiologista, nós fonoaudiólogos, a seriedade que tem de atender um paciente desse. Porque pode ser desde milhares de problemas metabólicos, orgânicos, né? Enfim. A seriedade desse sintoma. A gente às vezes faz a pergunta para o paciente: tem zumbido? E só anota, tem. Mas assim, o quanto que a gente vai prestar atenção naquilo, né? Assim, o que a gente vai fazer com essa informação? Será que não tem algo por trás mais sério? Eu, quando estudava ainda, a gente teve um paciente que a queixa dele era zumbido e ele tinha um tumor. Né? Então, assim, a queixa principal era zumbido, e a gente foi investigar e foi mais a fundo, era um tumor, enfim. Então, assim, tem várias queixas e a gente tem que ficar ligada sempre na queixa zumbido. Você já pegou algum caso, Patrícia, assim,
de diagnóstico não feito, errado, pacientes adaptados, mal adaptados. Conta um pouquinho, assim, para deixar a população em alerta. Sim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, vocês estão falando isso e é uma realidade, né? Porque muitas vezes o paciente com zumbido, como a gente tem falado aqui, né, até agora, ele está desesperado, ele está buscando ajuda, ele está sofrendo com um sintoma, então muitas vezes ele vai acreditar em qualquer coisa, né? Então acho que nós, como profissionais de saúde, a gente primeiro tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque muitas vezes as nossas palavras também fazem mal para o doente, né? Exatamente. A gente causa uma iatrogenia, né? Ou seja, um dano ao paciente quando a gente fala coisas que não devem ser ditas, né? Dá falsas esperanças, fala coisas erradas, enfim, eu acho que a gente tem o papel de ajudar, acolher e mostrar o que a gente tem, né, de estudos relacionados ao zumbido, né, de evidências e como a gente vai poder ajudar. E outra coisa, e aí o paciente desesperado, como a gente estava falando, né, vai atrás de qualquer tratamento, vai acreditar em qualquer coisa e, por incrível que pareça, infelizmente, pessoas se aproveitam dessa fragilidade do doente para vender produtos que são supostamente milagrosos e, gente, não existe milagre, né? Claro, existe tratamento, o paciente vai melhorar. Algumas vezes, a gente, dependendo da causa, dependendo do paciente, ele vai até ficar em remissão, né? Vai ficar bem total do zumbido. Mas isso precisa de uma boa avaliação. Mas não existe milagre, não vai ser uma fórmula mágica que vai ser boa para todo mundo. Então acaba que, infelizmente, a gente encontra pela frente profissionais que vão prescrever medicamentos não adequados, que vão tentar vender vitaminas e fórmulas que supostamente são milagrosas, mas que não fazem efeito nenhum e vão fazer só o paciente gastar dinheiro, como também dentro do mundo das próteses auditivas a gente vai ver de tudo, né? Pacientes adaptados de forma inadequada, né? Quando não precisam da prótese, usarem a prótese ou botarem uma prótese com um ajuste inadequado, enfim, né? A gente que está nesse meio, a gente já viu de tudo, né? Então, tomar cuidado, né? Ter certeza de que você está diante de um profissional sério, que quer te ajudar, que sabe o que está falando, que entende sobre o assunto, né? E que vai ter uma conduta ética e adequada para conduzir o tratamento desse paciente. Exato. Tem umas 2 semanas, eu encontrei uma colega, e aí a gente conversando, ela falou assim para mim, e aí, me conta, qual que é o remedinho para zumbido? O que tem mais de atual aí? O que tem de tipo assim, qual a novidade? Aí, né, você falou, olha... E aí, deixar aqui registrada a importância, dizer assim, que não tem um remédio milagroso, né? Como você falou, você categoriza, né? Quais as possíveis causas do zumbido desse paciente, assim como tontura, né? Tontura é a mesma coisa, né? Não tem uma causa para tontura. Tontura é um sintoma, assim como o zumbido. Então, você categoriza e, com base nessa categorização, você vai instituir o diagnóstico e o tratamento. E aí, quando você faz essa subdivisão, quais são as categorias quais são as caixinhas que a gente pode pensar nesses pacientes? É lógico que na maioria das vezes, veja se eu estou enganada, tudo misturado, né? Então não tem um paciente que vem, olha, eu tenho a glicose alta. Não é isso. É tudo misturado. E é bem difícil. O paciente de zumbido vem angustiado, você falou essa questão da ansiedade, eles vêm assim desesperados. Mas então quais são as caixinhas, assim, as principais? Tá. Que você divide para começar a ir pensar nesse tratamento do paciente. Boa, Dani. Eu gosto desse conceito das subdivisões. Vamos lá, eu costumo, até para tornar isso de uma forma mais didática, para o paciente, enfim, ou ir para a gente, ou quando eu dou aula. Isso, fala como você fala para o paciente, Isso como aí. se ele estivesse ali te ouvindo. Perfeito. Eu gosto de pensar em 5 grandes grupos de causas para o zumbido, tá? Então, vamos pensar assim. Primeiro, liderando o grupo, as causas auditivas, tá? Então, vamos pensar assim, olha só. A perda auditiva, ela é uma condição necessária para o zumbido existir. Ela pode não ser suficiente. Então, pessoas podem ter perda e não ter zumbido. Mas pessoas com zumbido sempre têm alguma perda auditiva. Aí vocês vão dizer, poxa, mas eu tenho zumbido e tenho uma audiometria normal.
uma audiometria normal não significa que eu tenha uma audição normal, Boa. né? Que o meu sistema auditivo funcione normalmente. Uma audiometria não vai te dizer isso necessariamente, né? Então, quer dizer, eu tenho que ter uma perda para o zumbido existir. Então, uma condição necessária. Qualquer perda auditiva é minimamente um facilitador para a ocorrência do zumbido, tá? Aí vamos lá, vamos continuar nessa caixinha da perda, até para a gente ver alguns conceitos aqui Essa interessantes. caixinha tem gavetinhas. 1000 gavetinhas. Porque o que acontece? O paciente chega pra gente e fala assim: ih, doutor, eu vim aqui porque eu vi que tem 200 causas para zumbido. Aí você fala: meu Deus, coitado, o paciente deve imaginar, como que eu vou investigar 200 coisas? Eu não vou nunca chegar a um diagnóstico, mas aí não é por aí. Vamos botar, eu tô com essas 5 gavetinhas aí, vamos deixar de stand-by, vamos na primeira gavetinha da perda. Então, vamos lá. Eu preciso ter algum grau de alteração auditiva para ter zumbido, tá? Então, isso é uma condição importante, necessária, a gente tem que entender isso. Das pessoas que têm perda, em torno de 70%, 75% vão ter zumbido. Os outros 25%, 30% que têm perda, mas não têm zumbido, eles têm um potencial para ter zumbido. O que eu quero dizer com isso? Tem um pezinho ali. Tem um pezinho ali para ter zumbido. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos lá. O nosso cérebro, ele tem um controle muito fino da nossa audição, né? Qualquer defeitinho ele vai perceber lá no cérebro. O que o cérebro faz? Ele começa a criar um mecanismo para tentar compensar aquela perda. Esse mecanismo é sempre um mecanismo excitatório, né? Eu excito, eu aumento a atividade dos neurônios auditivos para melhorar o ganho auditivo no entorno daquela área da lesão, da maior perda, vamos dizer assim. Então, o cérebro de todo mundo que tem perda vai funcionar assim. E é exatamente essa excitação dos neurônios auditivos que é percebida como zumbido, certo? Então, zumbido é fruto, vamos dizer assim, dessa excitação dos neurônios auditivos. Em parte, né? Depois a gente chega no resto, mas enfim. É fruto dessa excitação dos neurônios. É esse o barulho que o paciente escuta. Mas aí, vamos lá. Então, eu tenho os 30% lá que tem perda, que tem excitação dos neurônios, mas não percebem zumbido. E aí? Tem um americano que ele tem um trabalho bem interessante, que ele mostra o seguinte, vamos resumir assim de uma forma bem legal. O nosso cérebro ele tem uma capacidade de filtrar, de cancelar a percepção de sons que a gente gera no nosso corpo, né? Imagina se a gente fosse capaz de ouvir todos os barulhos que a gente gera. Nosso coração batendo, nossa respiração, eu tô falando aqui, minha articulação tá crepitando. O sangue fluindo. Os passos, né? Exato. O intestino se movimentando. Exatamente. Então, o meu cérebro cancela, ele filtra, ele bloqueia esse som. E ele faz exatamente a mesma coisa com essa atividade auditiva ligada ao zumbido. Em algumas pessoas. Em algumas pessoas. Então, algumas pessoas têm, de fato, a capacidade de ter um mecanismo de cancelamento da percepção do zumbido bem eficiente, tá? A gente ainda não sabe exatamente porquê, como isso acontece, mas isso a gente já entende, tá? Então, vamos lá, os 70% não vão ter esse mecanismo de cancelamento eficiente e o sinal do zumbido vai passar livremente para a consciência auditiva e o paciente vai perceber o zumbido, tá? Então, é isso. As causas auditivas são total... Sine qua non, né? Condição sine qua non. Top. Exatamente, top. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, mesmo quando a gente fala paciente idoso... Aliás, isso é uma outra coisa, porque quando eu falei que a ocorrência de zumbido era de 15% na população, isso eu falei na população geral. Se a gente pegar a população com mais de 55 anos, essa ocorrência dobra, ela vai para 33%. Por quê? Porque aí é que eu tenho a maior ocorrência de perda auditiva, né? Por conta da idade. Então, outra coisa importante que eu acho que a gente tem que conscientizar o paciente e os profissionais de saúde que lidam com esses pacientes. A perda auditiva pela idade, a chamada presbiacusia, é uma causa de zumbido, sim. E começa com quantos anos a presbiacusia? Eu acho que é importante, né? Gente. Enfim, claro que existem Tem uma fatores média. genéticos, Uhum. mas
eu costumo botar para o paciente assim, a gente não fica com a vista cansada em torno dos 40, Isso. a gente fica com o ouvido cansado em torno dos 50. Exato, eu também falo isso, eu uso essa mesma Né? analogia. 40 anos... E 50 anos, olha como é que é ingrato. Porque hoje, uma pessoa com 50 anos é novinha. Eu estou com 45. Me olho no espelho e não me enxergo. Eu me recuso a dizer quando eu sou. Eu preciso Vai ter usar óculos preconceito. bifocal. Eu preciso usar óculos bifocal. Mas olha a seriedade desse Exato. dado. Por isso que eu perguntei. Com 50 anos, a população já pode apresentar uma perda auditiva. É a média, né? Claro que tem Claro, gente que Sim, vai sim. apresentar com 55, 60. Claro que pode ter até uma de 45 que já começou a apresentar a Exato. perda auditiva por conta da idade. Mas a importância da gente conversar aqui e desmistificar que perda auditiva está vinculada a ser velho. Exato. A medicina, gente, precisa modular essa questão, né? É isso, exato. Porque 50 anos, Não, gente, É a flor 50 da anos são os idade. novos 30. o Exato. pessoal faz maratona, Eu faz acho. Ironman. Eu Mas também. ok, ela vai ter uma perda auditiva e pode ter o zumbido como Exato. sintoma. E muitas vezes, o que as pessoas também não entendem é que a gente, às vezes, não percebe a perda. O primeiro sintoma que vai vir é o zumbido. Porque como a perda normalmente é nos agudos, eu não sinto tanta falta daquilo no dia a dia, então eu não faço a correlação, né, de que o zumbido vem da perda. Então, só para esclarecer, a perda auditiva é causa de zumbido, né? O zumbido é consequência da perda. Ter zumbido não causa perda, tá? Porque isso é uma outra dúvida. Outra dúvida que eles acham que Não é? Uhum. Se eu tenho um barulho no meu ouvido, barulho causa zumbido, causa perda Perda auditiva, né? Se eu estiver num ambiente com barulho, com muito ruído, então eu tenho barulho constante no meu ouvido, isso vai me deixar surda. Até porque às vezes a perda vem progredindo ao longo dos anos e a A gente correlação não percebeu. não né? percebeu. Então, Ela já estava lá causando toda essa alteração cerebral. exatamente. E é isso, acho que você falou, Isa, perfeito. Assim, as pessoas precisam entender hoje. Existe muito estigma, né, com a prótese auditiva. Mas eu vou botar um aparelho, vou parecer que eu sou velho. Gente, as pessoas usam óculos e acham o máximo. Por que a gente vai se privar de um sentido, né? De um estímulo sensorial? E quanto mais privação, ou seja, quanto mais tempo eu tenho de perda, pior. Tanto para uma adaptação futura, quanto para todo o meu cérebro, né? Não, é triste, né? É tão gostoso, assim. Eu tô adaptando uma paciente juíza de seus 50 anos, que tem o zumbido e uma perda leve. E ela veio com a queixa assim, eu não sinto dificuldade de escutar, mas eu tô percebendo que no meu trabalho, e eu como juíza, eu tô começando a ficar insegura. Sim. E a gente conversando na anamnese, porque quem trabalha com o zumbido precisa, assim, 1 hora é pouco. Exato. 2 horas é mais ou menos. 3 horas a gente tem que acabar porque a gente tem vida e precisa ter outros pacientes, né? É complicado. É. Mas aí a gente conversando, no final da conversa, ela falou, Isabela, você me falou uma coisa importante. Eu tô cansada. Chego no final do meu dia, eu tô exausta. E eu falei, isso pode ter a ver com a sua perda auditiva leve. Isso tá atrapalhando o seu profissional, né? Não apenas o seu entendimento, a insegurança que está te trazendo essa perda leve. E aí, quando eu coloquei o aparelho auditivo dela, eu falei, você é a pior paciente que eu posso ter, porque você tem uma perda leve, é nova, né? E o seu zumbido não te incomoda. E que bom, vamos continuar sem percebê-lo. Mas quando ela usou o aparelho, ela estava tão disposta para que desse certo. E essa coisa do preconceito, ela não estava nem aí, ela tirou ainda sarro com os filhos. Tô com minha orelha biônica agora, tô escutando super bem, tal. E ela tá super bem adaptada, tá feliz, né? Perfeito, é isso. Então, é por isso que eu achei importante a gente conversar aqui. Tirar esse estigma que 50 anos é ser velho, né? Mas ok, você já pode apresentar, sim, a perda auditiva, que pode estar com o sintoma do zumbido. Sim, e se a gente entender que a perda, para muitos pacientes, talvez para a maioria, é a principal causa do zumbido, se a gente melhorar a perda, a gente vai conseguir desensibilizar o cérebro, já todos esses mecanismos de Exatamente. compensação que o cérebro criou, e
e com isso melhorar o zumbido. Então, o paciente precisa entender isso também. Eu tenho pacientes que às vezes, e a gente vai falar das outras causas, e claro, como abordar todas elas, que ficaram adiando ao máximo o uso da prótese. Ah, não, vamos tentar tratar isso primeiro, vamos tratar aquilo, e vamos para cá, e vamos lá. E quando finalmente foram para a prótese, falaram, por que eu não coloquei a prótese antes? Porque foi o que realmente mudou completamente o meu zumbido. Então, bom, sem falar na audição, obviamente, né? Mas especificamente no zumbido. Então, assim, não tem por que a gente ficar adiando. É isso, é testar a perda leve. Ótimo, vamos embora. Às vezes a pessoa não tem nem consciência do que ela está perdendo, né? E quando bota, fala, meu Deus, aqui na minha casa tinha esse barulho e eu não sabia, né? Então, eu acho que é por aí. Então, assim, as causas auditivas, sem dúvida nenhuma, a gente tem que botar lá no primeiro lugar na lista. Quando tu diz causas auditivas, também é causas de orelha média. Tudo. Por quê? Porque eu atendi um paciente essa semana, até discuti um caso com o otorrino. Ele tinha audição normal, queixa de zumbido unilateral, e desse lado que ele tinha queixa de zumbido, tinha uma curva tipo AD, que é um tímpano mais flácido, uma mobilidade maior do tímpano, e com reflexos ausentes na aferência desse lado. E eu até discutindo com ele, eu falei, se fosse você investigaria, porque eu não sei por que isso está acontecendo, se é só a causa dessa orelha média mesmo, ou se tem alguma coisa a mais. Sim, não, sem dúvida, qualquer perda. Tem até uns trabalhos, assim, claro que quando a gente indica cirurgia para um paciente que tem uma causa cirúrgica, né, vamos dizer, de orelha média. Então, só para esclarecer, a maior parte das vezes não é cirúrgico, tá? E no fundo, ninguém opera, mesmo que seja cirúrgico, pensando no zumbido. O zumbido é um sintoma difícil da gente prever o que vai acontecer, né? O objetivo sempre, por exemplo, botar um clássico, otosclerose, né? Que a gente tem uma cirurgia que tira o estribo, bota uma prótesezinha lá. O objetivo da cirurgia é melhorar a audição. Mas tem até trabalhos mostrando que, na maior parte das vezes, o zumbido melhora também. Então, sim, qualquer perda auditiva e a gente tratar a perda, melhorar a audição, melhorar o funcionamento daquele ouvido, daquela via, é o nosso desejo. Vamos para as outras? Ou vamos... Eu acho que a causa auditiva já ficou bem clara, assim, né? Por isso a importância de uma avaliação médica, né? Sim, sem dúvida. Então, exato. Assim, o caminho é esse, uma avaliação médica, o médico vai categorizar, como a Patrícia está falando aqui, e vai pedir os exames de acordo com cada categoria, para depois iniciar o tratamento, seja ele qual for, e não o contrário, né? Porque por mais que, assim, eu acho importante abordar isso aqui, né? Por maior o conhecimento, né, que o profissional tenha, que não seja médico, pelo amor de Deus, agora vai vir as outras causas. Então, por mais que o fonoaudiólogo ele pode indicar prótese auditiva, de verdade, eu não acho que ele pode indicar prótese auditiva com um paciente que chega com uma queixa, com um sintoma de zumbido. Não pode. E o que a Nath falou, né? Tinha perda e tinha um chivanoma, né? Um tumor. Isso porque a gente está falando... Isso é seríssimo. Claro. É lógico, porque assim, a perda auditiva, você tem que investigar a perda auditiva, você tem que investigar o zumbido, tem que investigar a tontura. Exato. Então, assim, é inadmissível você, um profissional que trabalha seriamente, receber um paciente que está passando na rua, entrou e falou, eu quero comprar uma prótese. E esse profissional vender. E essa é a nossa bandeira, assim, pelo menos eu. E Natália, a gente sempre busca levar a gente, quem trabalha com prótese auditiva, não pode ser um profissional comercial. Não pode ser um profissional comercial. Pelo contrário, a gente tem responsabilidade por aquele paciente, claro, né? Tá lidando com a saúde, né? Pelo amor de Deus, né? É muito sério isso. É um compromisso muito sério mesmo, né? E é isso, é o que a Dani falou. E muitas vezes é um combo, né? Um combo de sintomas. Não digo nem só um combo de causas. É um combo de sintomas. Não é raro um paciente com zumbido ter dor, ter tontura, ter perda auditiva. Quer dizer, não tem como você... É isso aí, o paciente entrar e eu quero comprar um aparelho. E olha, eu escutei, por incrível que pareça, a gente vai lembrando, né? O papo vai vindo as ideias. Eu escutei tem 3 semanas. Não, eu tenho otosclerose. Tá. Mas tô usando um aparelho e não tá resolvendo. Eu falei, mas você foi ao médico? O que o médico falou? Não. Eu fiz uma audiometria há 3 anos atrás.
passei pelo médico naquela época, só que eu comprei o aparelho agora. Entrou na loja. Há 3 anos atrás. Eu falei, mas como que você fez isso sem reavaliar, sem ver novamente, fazer uma nova avaliação auditiva? É óbvio que isso não ia dar certo. E é Sim, complicado. muito. Né? Essa questão comercial é muito complicada. Mas só para fechar a parte auditiva, assim, você tem um checklist de exames que tu pede para pacientes que chegam em ti, assim, tem o zumbido. Você tem que pedir audiometria, quais exames que tu pede ou assim vai depender de cada paciente? Ótimo. Claro, muita coisa depende de cada paciente, mas minimamente uma avaliação auditiva básica, né? Uma audiometria convencional com uma impedanciometria. Isso é o mínimo. É o hemograma do otorrino, né? Exatamente. Vamos dizer, o otorrino é o hemograma do otorrino, uma audiometria e uma impedância. Você acha importante as altas frequências Então, para quem tem zumbido? Sim. Acho. Principalmente naqueles pacientes com uma audiometria convencional normal. Né? Então, o protocolo vai ser incluir as altas frequências. Porque sem a dúvida. Patrícia, para o público, né? Ela falou, uma audiometria normal, com certeza ela pode ter uma alteração. Então, essa alteração seria nas altas frequências. É uma audiometria em que a gente, fonoaudiólogo, avalia as frequências mais altas, né? Mais agudas. Isso. E aí a pessoa pode primeiro perder essas frequências, que não é avaliado convencionalmente numa audiometria normal. Sim, perfeito isso. E daí a gente pode, um exame específico, enfim, de autoemissões acústicas, às vezes também pega A ausência das emissões. Exatamente, alterações pequenas que a audiometria não vai mostrar, enfim, o potencial evocado. Daí a gente abre um leque e aí, claro, a partir daí vai ser de cada caso. Né? Você pega muita indicação de PEAT, Dani, por queixa de zumbido? Mais ou menos. Unilateral, talvez, né, Dani? Zumbidos unilaterais. Essas queixas unilaterais, sim. Mas eu não vejo tanta... E eletrocócleo também, às vezes. Depende. Eu vejo achar, muito pedido de eletrococriografia para investigar Meniere e às vezes, como eu recebo, às vezes... Não tem nem indicação. Mas tudo bem. Eu não sei o que o colega está então, pensando, mas é importante a gente conversar aqui o porquê o eletrocócleo talvez não seria uma indicação. Talvez o colega otorrino entender por que hoje não seria mais tanto uma indicação. Não, dependendo do caso. Eu acho que depende do caso. Depende muito de cada caso. E às vezes, assim, muitos dos diagnósticos, se a gente for pensar no diagnóstico mais claro, que seria o da doença de Meniere, né? Hoje a gente sabe que, assim, o diagnóstico é clínico, essencialmente clínico, exatamente. Enfim, eu acho que tem sua indicação, mas é uma coisa muito específica, né? Então, acho que tem que ser muito bem avaliado. Às vezes, você sabe que, já que a gente está falando do dia a dia, eu recebo, às vezes, paciente para fazer exame. Alguns exames, enfim, de tontura. E, às vezes, é isso. A gente nem precisa do exame, né? Porque o diagnóstico é clínico, a suspeição clínica, você já vai entender o que está acontecendo com o doente. Então é isso, e o paciente às vezes fica cansado de fazer um monte de exame, né, gente? Eu acho que isso entra na questão do tempo, né? Então, você tem que ter tempo para conversar com o paciente, para realmente ver o que você precisa pedir em termos de exame, né? E muitas vezes não há tempo. Então, você tem aquele checklist ali, e numa dessa vai uma eletrococriografia, que não é um exame, assim, de início. De rotina, de né? rotina. E, às vezes, eu vejo lá audiometria, pedanciometria, Gente, eletrococriografia é um exame complexo de fazer. Não, que às vezes... Não, exatamente, complexo de fazer. E às vezes nem dá pra fazer. Vamos dizer, se ele já tiver uma audiometria com uma perda, você não vai nem ver nada, né? Quer dizer, ele não vai te ajudar em nada. Tem que ter, assim, né? Eu costumo dizer, eletrocócrio não é pra todo mundo, não é pra quem quer, é pra quem pode. Exatamente. Porque às vezes você vê uma perda enorme, eles falam, ai meu Deus, não vai dar onda nenhuma. Não vai dar onda nenhuma. E não é necessariamente porque exista o problema que ele está pesquisando. É só não tem limiar, né? Pra isso. Enfim... É isso, acontece. Mas um exame legal, já que a gente está falando de exames de um modo geral, é a acufenometria. Isso eu adoro. Né? Isso aí, que é o exame que vai medir, mesmo que subjetivamente, a intensidade, a frequência do zumbido, o nível de mascaramento, enfim. Eu acho que a acufenometria, ela tem... Vou botar 2 importâncias principais. Uma é você medir o pré e pós-tratamento, né? Que ajuda você que o paciente não lembra, né? Exatamente. Isso é muito importante em quem
adapta a prótese, né, com o paciente com zumbido, é entender que dentro do processo precisa ter uma avaliação correta, a verificação, né, que é o mapeamento, fala para saber se o ajuste está correto, e a validação. Sim. E a acufonometria, ela entra exatamente nessa parte. Precisa ser validado. Ele tem um sintoma, ele tem uma queixa que é o zumbido. O zumbido hoje está em quanto? Está em 60 dB, numa média ali de frequência em 3.000. Ou em 4.000, 6.000, enfim. Depois que você adaptou, né, começou a gerar ruído, né, seja não ligando o gerador, basta com o primeiro ajuste. Será que diminuiu essa sensação? Porque muitas vezes o paciente ele não tem essa percepção, mas quando você refaz o exame e fala, olha, estava em 60, Exato. agora foi para 40. É isso, e foi o que a Dani falou, às vezes ele não lembra como Ele era não antes, lembra. aquilo já está tão parte E é da tão vida dele. gostoso mostrar para ele, porque ele tem a perda mínima, ele tem lá a perda em 30, É né? isso aí. Que você fala, olha, o zumbido ainda tá aí, mas antes ele estava em 60, agora ele tá em 40. Isso Exato. faz parte do tratamento. É isso aí. Tentar objetificar o subjetivo, né? Eu acho que para o paciente, eles falam às vezes, meu Deus, alguém conseguiu ver o que eu tenho, né? É validar nomear, o né? uso. Nomear, Nomear. palpar. É. Então, eu diria que essa é a segunda importância, né? De você tentar tornar um sintoma subjetivo um pouquinho mais objetivo. E aí ele vê como que as pessoas entendem o que ele tem, né? É exatamente esse barulho, é exatamente esse volume, né? Então, acho que é um pouco isso. Quem convive com pessoas que não entendem, que não tem zumbido, os familiares, né, dos pacientes, eles até acham, você tá ficando doida, porque não tem nada. Então, quando a gente mostra, realmente, eu entendi você, isso que você tem, e mostra para os familiares, eles ficam, gente, agora sim. Exato, é isso. Bem lembrado, eu acho bacana. E esse nível mínimo de mascaramento eu acho interessante para saber. Então, assim, se eu colocar um mascaramento, o zumbido some? Porque senão não adianta, de repente, colocar um aparelho auditivo para tratamento de zumbido. Porque se não vai funcionar, porque tem assim, zumbido é uma linha para você seguir depois também. Sim. Ótimo. Bom, vamos caminhar? Vamos Vamos. caminhar, senão... Senão só fica A hora vai passar e... Eu vou dizer que eu sou fã das causas auditivas, porque gera esse... Mas vamos para as outras, né? Bora. Então vamos lá. Segundo grupo de causas, e esse é um grupo também bastante... Aliás, são todos muito prevalentes, muito comuns e muito intrincados. Mas um segundo grande grupo, e isso tem sido muito estudado de uns anos para cá, são as causas que a gente chama de somatosensoriais, que são as causas relacionadas à musculatura e articulações, principalmente da região do cabeça, pescoço e ombros. Tá? Então, tensão muscular, contratura muscular, exatamente, ATM, procedimentos dentários prolongadíssimos, ficou de boca aberta há muito tempo, fisioterapias ou manipulações cervicais de uma forma ruim, postura ruim, ou seja, tudo que envolve tensão nesses músculos de ombro, a gente já está até aqui corrigindo essa postura, né? Profissional, né, Paty? Porque tem muita gente que trabalha assim numa posição de dentista, por exemplo. Exato. Que fica horas em cima do paciente ali. Então, a questão ocupacional também, né, nessas questões. Total. Então, essas causas musculares são muito comuns. Até porque, até se a gente pensar assim, que aí eu vou abrir uma outra caixinha, que seria a terceira, que são dos transtornos emocionais, né? Que aí a gente vem como causa e efeito. Vamos botar assim, o estresse causa zumbido, o zumbido causa estresse. Você vai nesse ciclo. Então, se eu tô tensa, ansiosa, estressada, eu naturalmente vou tensionar. E muitas vezes, gente, é apertamento dentário o dia inteiro. Né? O paciente está dirigindo, tá Nem tenso. percebe. Não percebe. E está tensionando. E exatamente essa tensão muscular é que é a ruim. Porque aí a pessoa fala, eu vou na academia, eu faço exercício e fico com dor. Beleza, é um exercício, né? Um outro pontual, tipo de né? contração. Exatamente. A contração mantida, isométrica, que ele tá ali, ó. Que eu tô aqui trabalhando no computador com o ombro elevado. Quando eu falo, meu Deus, relaxei. Essa tensão mantida é que muitas vezes está ligada ao zumbido. Então, quer dizer, é outro grupo de causas. E aí você orienta e o paciente, ele busca tratamento para isso. Exatamente, oriento, muitas vezes trato, dá pra gente tratar com medicação, mas o papel do fisioterapeuta no tratamento desse paciente é fundamental. Então, eu acho isso, olha como a gente está com uma visão aqui de como isso é tudo
Interdisciplinar. Exatamente. Então, a gente precisa do apoio do fonoaudiólogo, do apoio do fisioterapeuta. Não é um paciente para a gente também tratar sozinho de forma nenhuma, né? O fisioterapeuta, e hoje existe protocolo de abordagem fisioterapêutica, milhões de trabalhos publicados com milhões de abordagens Como isso evoluiu, fisioterapêuticas. né? Dos últimos RPG, né? anos, É isso aí. A gente não muito. ouvia falar disso e agora você já vê os profissionais trabalhando, nos fisioterapeutas, É isso se aí. dedicando exclusivamente para isso, né? E talvez é isso que aumentou tanto a prevalência do zumbido, né? Das queixas de zumbido, por causa dessa ansiedade que hoje o mundo está vivendo de forma Sem dúvida. generalizada, né? Sem dúvida, é isso. Então, acho que fisioterapia está aí dentro do nosso pacote. Na Obviamente, parceria, né? Ó, tem um parceria. fisioterapeuta para te indicar que trabalha com zumbido, isso é importante falar. Exatamente. também, né, É isso, gente. A gente tem que ter uma equipe coesa, né? Porque também não adianta a gente ter profissionais que também não entendem ou Não não tem falem a mesma língua. Exatamente. Não é? Porque aí o paciente fica perdido, a gente tem que amarrar bem. E que engane o paciente, dizendo que vai dar a solução, porque nenhum profissional vai ter a solução 100% do zumbido. Eu não acho nem que é enganar, mas eu acho Exato. que, por exemplo, você tem um paciente que você está suspeitando de um zumbido somatosensorial. Você, olha, eu acho que o senhor tem que passar por uma avaliação com o fisioterapeuta. Ele vai falar assim, mas eu já tenho um. Exato. Ah, eu já faço fisioterapia. Eu vou falar com o meu fisioterapeuta. E aí, já tem aquela relação estabelecida. E eu falo, olha, mas você conversa com o seu fisioterapeuta, veja se ele tem experiência em tratar zumbido de causa somatosensorial. Porque senão ele também não vai conseguir ajudar muito. Aí o paciente já fica assim, poxa, mas eu vou ter que procurar outro fisioterapeuta? Vai. Vai. Por isso que existem as especialidades, né? Sim, e eu gosto muito, assim, eu acho que é fundamental, isso que eu falo muito da equipe, porque eu tenho sempre o hábito de fazer o seguinte, eu atendo os pacientes, vamos dizer, num dia de consultório, e eu vou anotando num papelzinho que fica ali no cantinho, todos os pacientes com quem eu tenho que falar, vamos dizer assim, com o fisioterapeuta, com o fonoaudiólogo. Então, eu atendi um paciente para discutir o caso. Então, isso também eu acho importante. Isso é legal. Então, eu atendo um paciente agora. Se eu encaminhei ele para vocês, eu vou no final do dia falar: olha, gente, eu encaminhei paciente assim, assim, assado. Eu acho que ele tem isso, ele pode se beneficiar daquilo. Claro que eu confio na expertise de vocês, óbvio, né? Eu não tenho expertise em prótese auditiva, né? Vou encaminhar para vocês. Mas a gente ficar em contato e amarrar bem o caso faz toda a diferença. É muito importante, porque, não é? por exemplo, um paciente que tem atenção ou algum problema na TM, mas ele é negacionista, também tem os pacientes negacionistas. Se não tá os profissionais se comunicando, ele vai chegar em mim e vai falar assim, olha, a doutora pediu para vir aqui e falou que você vai resolver meu problema do zumbido. E aí, assim, tá, mas você tá se alimentando conforme ela te orientou? Você tá se dedicando ao tratamento do fisioterapeuta conforme ela indicou e o colega fisioterapeuta especialista em zumbido está te ajudando? Então, assim, a gente precisa estar falando a mesma linguagem com aquele paciente para poder todo mundo cercar as causas, né? As caixinhas. Exato. E também entender, eu acho que disso, eu acho que pra gente, eu vejo o médico também com um papel importante, quando a gente encaminha para o outro profissional da saúde, né? Para o fonoaudiólogo, para uma prótese auditiva, também orientar, né? Porque às vezes ele chega com para vocês, com uma sensação de que vai ser a solução do problema. Então, acho que a gente também tem essa responsabilidade de orientar. Falar, olha, você o teste vai ser assim, vai colocar a prótese, a expectativa. Outra coisa importante, que eu acho que os pacientes às vezes não têm essa noção, quando a gente fala do teste de prótese. E eu sempre falo para o paciente, o teste é uma experiência, mas ele não vai te dar a realidade que aquela prótese vai ser para você. Na sua vida, né? Na Porque sua em 15 vida. dias não reflete. Exato. Quanto mais tempo você usar a prótese, melhor ela vai ser para você. Então, não são 7 a 15 dias de teste que vão te... solucionei meu zumbido. Acabou com meu zumbido. Estou ouvindo tudo maravilhosamente bem. Não é por aí, né? Claro. Às né? vezes até é. Às vezes exatamente. Tem casos que a gente, meu Deus, graças a Deus, ficou um milagre, né? Foi ótimo. Mas isso é um processo. O nosso cérebro tem que se adaptar. É uma questão de plasticidade cerebral. Não adianta eu querer num piscar de olhos ter uma solução. Então,
paciente tem que entender isso. Ele tem que entender, eu acho que é um resumo aqui também para os pacientes, do que a gente já vem falando. O paciente precisa se responsabilizar também pelo tratamento dele. Exato. Né? Exatamente. Abraçar o tratamento. Porque vocês estão vendo, não é fácil. Eu já falei de ansiedade, eu já falei de tensão Só muscular. estamos na segunda cestinha, hein? Tá, vamos botar 3 aí, que eu já falei da ansiedade. As questões, então tá. Emocionais, estresse. Questão emocional é uma caixinha também. Vamos botar os emocionais na caixinha. Então, o paciente tem que participar do tratamento dele, né? Não é assim, eu vou tomar esta pílula e tudo vai se resolver, né? As pessoas hoje em dia estão muito assim, Imediatistas. Eu quero alguma coisa assim, Pra hoje, pra agora. tipo assim, eu quero resolver. Exato. Então, em zumbido realmente E não não é é o caso. comprar o produto, né? É um processo de reabilitação. Foram anos com essa perda para se instalar, essa toda alteração cerebral que a Paty explicou. Muitos já no processo de reabilitação com um zumbido bem mais baixo, às vezes tem um pico de estresse, Sim. às vezes tem algum... isso é uma Exato. coisa E legal. aí o zumbido Uma retorna. exposição maior a algum ruído, né? Perfeito. Uma festa. Como isso é individualizado, né? Às vezes você pega pacientes com a acufenometria, quando você mede, né, o volume do zumbido, os dois pacientes têm o mesmo volume, mas a sensação, como impacta, não é verdade? E aí o emocional tem também esse papel, né? Exato. Cada um vai reagir de uma forma diferente àquele sinal, né? E se você não orientou o paciente lá no início, ele vai vir cheio de raiva. Ué, mas eu comprei o aparelho, adquiri o tratamento e meu zumbido voltou, né? Ele entendendo no processo de teste... Que tem altos e baixos, que tem outros fatores, né? Que podem piorar ao longo do processo, melhora, piora. Mas aí o que acontece? É o que a gente fala, né? O especialista. Então, por exemplo, a Paty só vê isso o dia inteiro. Então, ela já sabe abordar, ela já tem todo um caminho para fazer isso. E, às vezes, a otorrino é uma especialidade que vai do zumbido à cirurgia nasal. A sono. Né? A sono, enfim. E aí, se você cai num profissional que não tem aquela subespecialidade, não posso dizer isso, mas assim, aquela especialidade, então, de repente, fica mal explicado isso, mal entendido. Não, tá com zumbido, vamos botar essa prótese aqui, vai melhorar. O paciente acha isso, então falta esse entendimento que às vezes não é só isso, faltam outros elementos, né? Ou até o contrário, né? Quando o otorrino fala assim, não tem solução. Ou então fala, olha, você vai morrer com isso, não vai morrer disso. É muito paciente que a gente recebe, mas é muito. Mas aí é que é o triste do que eu falei, cuidado com as nossas palavras, né? Porque as nossas palavras têm um potencial muito grande de provocar um dano no doente emocional. E o paciente vai carregar aquilo para sempre e achar que não tem solução o problema dele, né? Enfim, aí a pessoa fala, como que é nesse momento em que a gente está vivendo, que o câncer tem solução? Eu não tenho uma mísera solução para o meu zumbido. Uma tentativa, pelo menos. Uma tentativa, exatamente. Você dá uma desesperança, né? Você joga um balde de água fria... Né, nesse paciente, deixa ele completamente desesperançoso. E aí, você tirar a esperança de uma pessoa é muito triste, né? Sem esperança não tem jeito. E não é por aí, a gente consegue, e olha quantas coisas a gente está falando, né? Claro que a gente precisa de uma abordagem ampla, muitas vezes o paciente tem que estar disposto a mergulhar nisso, mas a gente controlando as causas emocionais, controlando as causas tensionais musculares. Exatamente. Aí vamos abrir lá a quarta caixinha. As causas metabólicas, né? Então, transtornos sistêmicos, né? Do nosso corpo, de glicose, de hormônio tiroidiano, de colesterol, de hormônios sexuais, né? Vamos dizer, de menopausa, de climatério. Como na mulher isso acontece muito, né? No homem também, né? Andropausa, né? Andropausa, exatamente. Mas como a gente vê que no climatério, muitas mulheres aparecem com zumbido, enfim. Então, a gente tem que ter essa visão também para as causas metabólicas e vou colocar nessa caixinha as causas alimentares, mas só para a gente também desmistificar algumas coisas. Isso é importante. Vamos falar da cafeína, porque todo mundo fala, café. A gente gosta de café, né, Dani? Café e chocolate. Não podemos falar mal da cafeína. Não, mas vamos lá. Todo mundo, cafeína, corta a cafeína, que a cafeína causa zumbido, piora zumbido. É claro que, de novo, isso é muito individual. Já vi pessoas que nem têm zumbido, se tomarem muito café, ficarem com zumbido, já.
né? A cafeína é um estimulante do sistema nervoso central. Você tem uma atividade ali excitatória. Você não tá com soninho, você não vai lá, toma aquele cafezinho, dá aquela... Exato. Estimulou, dá uma acordada. Exato, mas você sabe assim, não existia nenhum estudo que mostrasse que a cafeína causava zumbido ou piorasse, de que ela piorasse zumbido. E aí, ao contrário, alguns artigos foram publicados e tem alguns trabalhos bem interessantes, inclusive trabalhos assim populacionais com avaliação de milhares de pacientes na Inglaterra, que mostram que doses baixas de cafeína, vamos botar aí como até 3 xicrinhas de café coado por dia. Café coado é aquele que não é cápsula. Que não é expresso, exatamente. Exato, não é cápsula. aquele que você faz, põe o pó e bota no coador. Exato. Que até 3 xicrinhas desse é mais café. fraco do que o expresso. Exatamente, que ele é mais fraco. Teriam até um efeito protetor. Caramba, sério? Isso vale para qualquer café? Ou tem que ser aqueles cafés chiques, aqueles cafés gourmets, qualquer café? Qualquer Cafeína. café, vai. Qualquer café. E lembrar que a cafeína não é só no café. No mate, refrigerante, enfim. Alguns remédios têm Alguns cafeína. remédios têm cafeína, exato. Então, assim, a cafeína ela não é um vilão. Tem um outro trabalho que mostra, o título do trabalho é até interessante, é assim, abstinência da cafeína, uma forma ineficaz de tratar o zumbido. E dor de cabeça, né? Eu sou uma que se eu não tomo café de manhã, me dá uma enxaqueca na hora do almoço. Gatilho, né? Tem gente que não pode ficar não posso ficar sem café. Pois é. E aí esse trabalho, ele mostrou que mesmo pessoas que abusavam de cafeína, abuso muito mais do que essa dose que eu falei. Muito mais que a gente, Muito mais que a gente. Mesmo pessoas que abusavam, quando elas restringiam a cafeína, a abstinência, a falta da cafeína era tão ruim que mesmo que o zumbido melhorasse um pouco, elas preferiam voltar ao hábito de tomar o café do que ter aquela pequena melhora. Olha o ciclo, olha que coisa interessante. A pessoa é viciada em café, né? Aí o profissional zera a cafeína. Sim. A pessoa fica numa irritação, num estresse, numa abstinência. A caixinha do psicológico. Aí a caixinha do psicológico tá assim, eu quero te matar. Isso aqui tá parecendo divertidamente, né? E aí o zumbido, ele vem com força total. E aí o paciente fala, eu quero matar aquela profissional que me tirou meu café. Exatamente. E é aí que o paciente abandona o tratamento. Exato. E eu sou super contra esses radicalismos, gente. Porque precisa ter o contato com o paciente, né? Exato. Paciente zumbido não vai pagar médico uma vez. Paciente zumbido não vai colocar a prótese na orelha e não voltar depois do teste nunca mais. Quem trabalha com zumbido vai ter um acompanhamento periódico. Claro, exato. E não é periódico perfeito. de 1 ano. Não, perfeito. Né? É igual pressão alta, né? Quem é hipertenso, toma remédio, a pressão fica boa. Você não tem que ir no cardiologista periodicamente? É isso. Achei que você foi perfeita nisso, porque muitas vezes o paciente não entende que a gente está lidando também com um problema crônico. Então não é uma consulta, é um processo. Não é que nem tratar uma sinusite, né? Exato. Exatamente. Tô gripada de uma sinusite agora. Acabou. Não é. Então, isso é super importante. Então, eu tive um caso muito legal, assim, que eu gosto de, até às vezes, quando eu dou aula, eu conto esse caso. Eu tinha um paciente que ele era super controlado com zumbido, ficava bem e tal, não sei o quê. Só que, sempre assim, algumas segundas-feiras, de tempos em tempos, eu observei que ele me retornava na segunda-feira. Meu zumbido piorou muito e enlouquecido. Aí eu, calma, respira. E aí eu comecei a perceber que ele sempre retornava segunda-feira. E a gente sempre pergunta, o que você fez diferente nos últimos dias? Acolhia, né? Fazia cofenometria para ver a diferença, realmente tinha aumentado, né? Ativava um pouquinho mais o gerador de som. Acalmava ele, diminuía o estresse. Então, tudo isso, o ciclo vai sendo acompanhado. Enfim, conversa vai, conversa vem, e batia a cabeça. Eu comecei a não beber um vinho a mais, 2, 3 garrafas, sei lá, conversava, né? Conversando. Até que eu descobri que toda vez que a mãe vinha do interior, o zumbido piorava. Mas você briga com sua mãe? Não, eu adoro minha mãe, ela é uma fofa e tal. Mas o que é sua mãe? O que você mais? O que vocês fazem? Ela, vou te trazer um dia uma
compota de doce de laranja que a minha mãe faz. É gostoso. Ai, eu amo. Eu como aquela sozinho, compota inteira. enlouquecidamente. O vidro inteiro. Aí vamos começar a pensar o que essa compota de laranja, ele comia aí. mesmo. Cheio O de açúcar, né? Cheio de açúcar, doce de laranja do açúcar interior. É delicioso. Mas E aí, conversando, falei, olha só, a próxima vez que sua mãe vier, você vai comer o seu doce de laranja. Mas não Moderadamente. come o pote de maionese inteiro. Era um pote de maionese que ele me trouxe. E aí, assim, Trouxe, você conversa sobre a questão da glicose, né? Isso, Também. E o açúcar, né? O do açúcar sim. e o equilíbrio que o profissional tem que ter. Porque eu, como fonoaudióloga, eu não tenho conhecimento das alterações metabólicas. A gente estuda, lê artigo, orienta, mas a gente não tem o conhecimento, né, da alteração metabólica e como isso pode ser tratado. E detalhe, ele já tinha ido no médico e já tinha feito todos os testes de glicose, não tinha diabetes, fez o teste teste de tolerância, de tolerância. a curva glicêmica, né? Tudo mas bem. nunca mais voltou ao médico também, né? E às Tava vezes você só vê como comigo. essa sobrecarga, né? Às vezes a pessoa não tem nada, mas a sobrecarga o excesso. o Então, eu excesso. acho que seria legal, assim, vocês... Abordar o que um pote ou meio pote para aquele indivíduo, Sim, né? Porque às exato. vezes o meio pote para mim não vai me fazer tão mal do que um terço do Claro, pote para você. Exato. Mas eu acho que tudo é isso, é uma questão de equilíbrio para o paciente entender isso, né? Se a gente não quer restringir, abolir, como já corta o café da sua vida, também a gente não pode abusar, né? Porque quando a gente abole completamente, é isso que eu falo que eu sou meio contra, porque você coloca mais culpa no zumbido. E a culpa é o pior sintoma, porque é o pior sentimento, porque aí você fica, eu não posso, eu vou numa festão de casamento do meu amigo, aí não posso comer aquele docinho por causa do meu zumbido. Você já tá danado com o zumbido. Eu não posso comer esse doce por causa do meu zumbido. Aquele bolo tá ali, mas não posso comer por causa do meu zumbido. Aí aquela fritura, meu zumbido. O zumbido vira um maior vilão ainda, né? Porque tudo é culpa do zumbido. Então, da mesma forma que a gente não quer o exagero no zero da restrição, a gente também não pode ser o exagero. E aí a gente tem que pensar na nossa saúde como um todo. Alguém vai comer um pote inteiro de um doce, imagina os efeitos que isso tem, não estou falando só do nosso ouvido, né? Em todo o nosso corpo. Então é isso, é equilíbrio. Não faz uma dietinha durante a semana, sai um pouquinho no fim de semana, né? Mas com uma saúde certa... em geral, né? para a saúde em geral. E assim, vocês como otorrino, o paciente pensa assim, ele é médico de orelha. Mas pode ter causas cardiológicas, Sim. né? De pressão. Exato. A importância desse paciente também ligar o alerta. Eu fui no otorrino, ele disse que não tem solução porque eu tenho essa perda auditiva. E aí a gente pergunta, mas você investigou, fez outros exames? Assim, a gente já conversou aqui da bateria, mas conversar também quais outras causas, né? Porque também a gente tem que cruzar na anamnese, o zumbido é pulsátil, Sim, né? claro. O zumbido é Isso. contínuo, né? Que pode ter a ver com outras causas causas vasculares, sem dúvida. Né? Dependendo do tipo de zumbido, aí a gente está falando genericamente daqueles zumbidos mais comuns, né? Mas os zumbidos rítmicos, né? Que podem ser pulsáteis ou não, ou seja... Batida do coração, eles só estão ouvindo meu coração. Exatamente, esses merecem uma investigação um pouquinho diferente, né? Avaliar os vasos do cérebro, do pescoço, ou seja, os vasos que passam aqui no entorno do ouvido, que eu posso ter alguma alteração do vaso, ou uma dilatação, ou um estreitamento desses vasos, que estão fazendo o sangue turbilhonar ali e eu passo a escutar o coração batendo no ouvido. Então, E olha a importância do precisar ser um especialista de zumbido, para ele poder ter esse conhecimento, né? Sim, sim. Eu tô rindo todos. Sim, exatamente. Mas eu tô dizendo, a importância disso. De entender essa gama, né, de manifestações. O que esperar, né? O que a gente pode esperar de um paciente com zumbido. Exatamente. Mas a parte metabólica, o que mais? Glicose... A gente colocou dentro da parte metabólica alimentação, glicose. Vamos botar o que eu gosto muito, assim, hormônio tiroidiano.
né? Acho importante. Vamos botar o colesterol, apesar de eu ter uma percepção, colesterol, triglicerídeo, eu tenho a percepção assim, muitas vezes, é aquilo, o colesterol está um pouquinho alto, eu não sei, um pouquinho aumentado, não acho que é o suficiente para justificar, mas muitas vezes, mesmo que ele esteja um pouquinho mais alto, muitas vezes tratar, baixar, não muda muito o zumbido. Mas acho que é parte da investigação. Então, vamos botar o básico, um hemograma, para a gente ver se não tem uma anemia, alguma, né? A glicose, enfim, tudo relacionado ao metabolismo da glicose, uma hemoglobina glicada, tudo relacionado às gorduras, né? Enfim, triglicerídeos e colesterol, hormônio tiroidiano e vitamina B12. Acho que tem sua importância. E eu costumo botar no pacote a vitamina D também. E o zinco, né? E o zinco, exatamente. O zinco. A controvérsia, aí, mas eu boto o zinco, né? Exatamente. Você pede curva glicêmica? Não para todo mundo. Não. Você pede de 3 horas ou aquela... Então. Que é um problema para fazer, né? Exatamente. Você pede, mas você já pede rezando. Já pede rezando. Se for pedir a glicoinsulinêmica, faz a encurtada. A de 3 horas está. Aquela de 5 horas. Não, de 5 nem pensar. Porque tem aquela que é igual da grávida. Tem a. De 120 que é o DOTG, né? Que é o teste chamando. Que é o teste oral de tolerância à glicose. Eu fiz quando eu estava grávida. Eu fiz também. Mas, gente, eu acho também, eu vou te falar que eu sou muito assim. Se eu acho que tem alguma alteração, eu mando pro endócrino. Claro. Sabe? Eu não. Aquilo, cada um deu. Endócrino, que fale a mesma língua que a gente. Tá lá na tua cadernetinha. E tá? autotóxico? Medicação, uso de medicamento. Aí entra dentro das causas auditivas, né? Acho que sim. Uso de medicações que podem ser tóxicas para o ouvido. Porque eu tô perguntando por falta de conhecimento mesmo. Eu tive um paciente que ele estava adaptado, estava em teste, estava adaptando. A queixa maior era o zumbido e ia perder o tiro. Mas aí ele, paralelo, estava tratando o colesterol. E aí ele mudou o medicamento do colesterol e nessa mudança o zumbido, piorou, assim. E ele estava no meio do teste. Eu não sabia que o médico clínico ia mudar. E aí eu perguntando. Eu que perguntei, pergunta ao seu clínico se essa mudança desse medicamento pode ter a ver. Ou não, vocês acham que poderia ter sido a alteração do colesterol que piorou? Você disse, o remédio pode ter sido o fator. Ou remédio. Se tem algum estudo de ototoxicidade. Você pegar a bula de qualquer medicação aqui, você vai lá, vertigem e ponto de zumbido. Exatamente. Então, tem que tomar cuidado. Mas não é clássico, não. Assim. A gente sabe assim, tem os clássicos lá, os 5 clássicos, mais ou menos. E aí, todo o resto, acho que não dá pra gente bater o martelo. Não. Você anota ali e observa, né? Exato. Vê, assim, acompanha, vê se faz sentido também, né? Porque às vezes o cardiologista mudou, não é a gente que vai mudar essa prescrição. O cardiologista, máximo é dar uma ligada e conversar com ele. E qual o momento que vocês indicariam, assim, o teste de prótese? Olha, do tratamento. Mas tem a quinta ainda depois. Ainda tem a quinta. Qual é a quinta? Vamos lá. Melhor de acabar. Já fechamos as metabólicas? Já fechamos a metabólica. Até para daqui a pouco a gente vai ficar sem tempo. Né? Exatamente. Tem tanta coisa para falar. A quinta é o sono e os distúrbios do sono. Isso é uma coisa que está de mão dada com zumbido em todos os sentidos, né? É claro que os pacientes com zumbido, por ser um som que é percebido nos ouvidos ou na cabeça, quando existe um silêncio no ambiente, o zumbido fica mais percebido ainda, né? Ele se torna mais evidente. Então, claro que o zumbido atrapalha o sono da maior parte dos pacientes. É quase sempre a principal queixa. E a falta de sono aumenta o zumbido. Exatamente, isso. Então, o zumbido atrapalha o sono, mas a falta de sono, o sono ruim, tanto do ponto de vista de arquitetura do sono, o que eu quero dizer com isso? As fases do sono estão alteradas, ou o paciente tem insônia, ele não consegue dormir, ou ele acorda e não pega no sono de novo, ou ele acorda muito antes do que ele deveria. Então, qualquer alteração nessa arquitetura do sono, ou qualquer presença de distúrbios do sono, apneia, podem ser fatores geradores ou agravantes de zumbido. Então, ficar atento também à questão do sono. E hoje
né? Tem uns trabalhos interessantes, assim, poucos trabalhos tinham sido publicados, de fato, relacionando ao sono. No último congresso de zumbi do ano passado, tem um grupo na França que tem estudado muito a polissonografia em pacientes com zumbido e a avaliação de apneia, enfim. Então, acho que isso é uma coisa importante, né? Então, tanto para melhorar a qualidade do sono, enfim, para a qualidade de vida do paciente, mas também para a gente melhorar o zumbido em si, né? Então, essas são as 5 grandes caixinhas. Tá fácil, Tá né? fácil. Botamos 5, tá bom. Reduzimos de 200 para 5. Não é todos os pacientes que tu vai investigar tudo. Vai depender de uma Não, anamnese, tu faz uma isso, anamnese perfeito. completa e tu vai entender o que pode estar causando esse zumbido. Exato. Agora, só uma coisa que a gente do emocional, assim, quase sempre eu muito vendo paciente com zumbido e conversando e bate-papo, né? Quase sempre tem um gatilho emocional. Nem sempre o paciente lembra ou percebe ou correlaciona, mas quase sempre, se você fuçar, tem. Posso falar um gatilho emocional, assim, que foi global? A pandemia, né? Sem dúvida. As pessoas ligam muito ao Covid. Já peguei Covid e fiquei com o zumbido. Mas será o que próprio foi... medo, o próprio pavor, Sim. o próprio medo da morte, do não saber, de perder alguém. Exato. Eu acho que foi um grande gatilho, assim, para o zumbido e para, assim, desestabilizar os pacientes que estavam estabilizados nas suas doenças vestibulares. Porque, assim, foi o mais... as mensagens que eu recebi, a maioria era isso. Era tontura, paciente descompensando e paciente com zumbido. Tem estudo Você teve já essa que percepção? liga Covid com zumbido? Sim. Já tem. Sim, eu acho que a gente... Tem, eu acho que a gente talvez tivesse que separar, é claro, né? Com Covid. As variáveis são muito complicadas para ser avaliado. É né? isso, são muitas variáveis. Tem estudos, sim, mostrando que o próprio Covid pode ser causa de zumbido, sem dúvida, mas claro que é isso, a gente tem que pensar no contexto, né? Foi na época lá também tudo muito conturbado. Ninguém saía de casa, tinha as questões emocionais, tinha a questão da inatividade física. A gente mesmo recebeu muito paciente com queijo de zumbido logo depois que voltou e agora deu uma desacelerada. Não, gente, você ficava em casa, você parou de trabalhar, parou de fazer atividade física, ficou em casa fazendo o quê? Fazendo pão. Comendo carboidrato. Quem nunca fez um pão na pandemia? Você fica lá na cozinha. Era comida. Então, assim, os hábitos alimentares mudaram muito. Você juntou todas as caixinhas, né? Juntou tudo. Quer dizer, os hábitos alimentares ruins, não fazia atividade física, estava em home office, numa postura, numa cadeira dentro de casa que não era adequada, então forçando a coluna, mais ansiedade. Improvisada, né? Ali, tentando trabalhar. Exatamente. Fora os efeitos da própria Covid, enfim. Então, quer dizer, foi uma miscelânea de coisas aí, né? Falando sobre o emocional mais, assim, que eu acho muito importante falar sobre isso. O desespero que alguns pacientes chegam te procurando. Você observa que tem alguns que entram até numa depressão, que atrapalha a vida profissional, atrapalha a vida social. Assim, a importância da gente entender que o zumbido não além, eu sempre falo assim, eu gosto de dar esse exemplo. Eu chego pro paciente e falo assim, olha só, enxaqueca. Quando você tem um dia de trabalho muito estressante, você chega em casa, se acalma, né? Tô com aquela enxaqueca, tive um dia irritado, nervoso e tal. Eu sempre comparo. A enxaqueca, para você, você tem uma tendência de ter a queixa do zumbido. É como se fosse isso. Né? Então, a gente agora vai ter que entender o que está causando esse zumbido. Agora, eu já tive alguns pacientes que estavam enlouquecendo a família, né? E que a gente precisou, assim, alinhar e buscar. Fala um pouquinho, assim, sobre essa coisa emocional. É isso, a gente não falou dessa questão especificamente, né? Hoje a gente sabe que os transtornos emocionais ligados ao zumbido, a ansiedade, enfim, a própria depressão, o pânico, o estresse, são os fatores mais importantes que determinam a cronificação do sintoma, né?
a ativação, e isso tem estudos de neuroimagem mostrando claramente, a gente falou muito da via auditiva excitada, mas é parte da fisiopatologia do zumbido também a ativação anormal de áreas não auditivas do cérebro, né? E se a gente pensar as áreas não auditivas do cérebro que estão super ativadas no zumbido, são as áreas do sistema límbico, que é o nosso sistema das emoções. Então, sim, isso é todo um circuito neural cerebral que no momento em que eu tenho consciência de que o zumbido existe, de que eu percebo que ele tá lá, a relevância que eu dou para ele, o significado que eu dou para ele, né, a reação que eu tenho ao zumbido, vai ativar essas áreas de ansiedade, de estresse, de atenção, né, de consciência e até de memória auditiva, né? E eu vou criando toda uma rede neural que gira em torno do zumbido, naquilo que eu tinha falado. Quanto mais atento eu estou ao zumbido, mais eu percebo ele. Quanto mais eu percebo, mais ele me estressa. Quanto mais eu estresso, mais eu percebo. Então, quer dizer, eu entro nesse ciclo de ativação. E o que vai realmente determinar a cronificação é exatamente esse emocional envolvido, né? É a ansiedade, é a vigilância que eu vou ter no sintoma o tempo todo, monitorar ele lá o tempo inteiro. Então, isso determina a cronificação. E tem uns trabalhos interessantes, a gente está falando de emocional, de estresse, desse envolvimento todo. Tem um estudo muito interessante que fala que um desses fatores, desses sentimentos muito relacionados ao zumbido, é o medo. O medo é um sentimento que está muito ligado ao zumbido, nos nossos pacientes com zumbido, porque eles não sabem muitas vezes o que eles têm, né? É um desconhecido. Você começa a ter um barulho no seu ouvido, você está percebendo aquilo, uma coisa que você nunca teve antes, você começa a criar mil... né, crenças, histórias. Às vezes conhece um vizinho que teve um zumbido e aquele zumbido era uma coisa muito... Exatamente. Ou bota no Google, né? Colocou ou então bota no Google, Google, que pode ser um monte de coisa. Então, assim, tem trabalhos que mostram que o medo é um determinante do sofrimento e como que os pacientes, assim, tem um que tem um trabalho bem legal, que a pergunta era assim, por que o zumbido é um problema para você? E os pacientes relatavam, né, várias questões, e a principal era isso, o medo. Medo era que eu tenho medo do que é isso, do que isso pode ser, do que isso pode se tornar, do impacto que isso vai ter na minha vida. A falta de conhecimento era uma outra questão, né? E os pacientes não sabem, eles não têm conhecimento sobre o sintoma. Por isso que é importante a gente estar aqui falando sobre isso, né? Para os pacientes entenderem que isso não é um bicho de 7 cabeças. Então, essa falta de conhecimento, e muitas vezes os profissionais que não esclarecem, tem trabalhos também que mostram que pelo menos 30% dos pacientes com zumbido já saem melhores do zumbido depois de uma consulta esclarecedora. Um acolhimento. Né? Com acolhimento, né? Então, você acolher, transmitir confiança, valorizar a queixa e explicar a realidade, né? Eu não estou aqui falando para a gente inventar coisas ou falar coisas irreais. Não, é realidade, é o que a gente sabe hoje. Né? Que a gente tem formas de abordar, tem formas de tratar, enfim, não é para jogar um balde de água fria e dar desesperança para o doente, porque não é assim mais que a coisa funciona hoje, né? Então, isso vai fazer toda a diferença no emocional, nesse envolvimento, nesse sofrimento que ele está tendo. E aí, muitas vezes, óbvio, aí a gente falando da questão multidisciplinar, a gente precisa do psicólogo, do psiquiatra. Não é à toa que a maior parte dos guidelines, e a gente vê isso hoje, colocam a terapia cognitivo-comportamental como o tratamento de escolha, né? Muitas vezes. Porque a abordagem psicológica, eu tirar essa vigilância, esse medo, essa ansiedade, essa insegurança ligadas ao zumbido, é fundamental para o paciente começar a melhorar, né? Porque às vezes não adianta, eu falo com eles assim, muitas vezes eu falo, gente, se você estiver muito ligado no zumbido, não adianta eu botar você no meio de uma bateria de uma escola de samba, você vai continuar escutando o seu zumbido se você quiser. Isso é ótimo. Então, enquanto você não tirar o foco, o seu cérebro também não consegue desligar, não adianta eu medicar, ou às vezes a prótese auditiva é um pouquinho diferente, porque ela muda um pouco a percepção, muitas vezes, do zumbido, felizmente. Mas, às vezes, eu quero instituir um tratamento que não funciona sempre, porque o paciente não consegue se desligar e esquecer que o zumbido está lá. Isso passa muito por uma questão psicológica também, que tem pacientes que não conseguem, não adianta. Não consegue. Se você não tiver uma ajuda
profissional. Exato. E muitas o paciente é resistente, né? Muitas Muito. vezes. Eles Eu não vejo querem. muito isso. O paciente aceita muito. Eles querem que você resolva tudo. Né? Vai, é eu quero isso. sair daqui resolvido. E não é. Não é. E para mim, assim, o tratamento, a adesão ao tratamento psicoterapêutico é o pior. Deixa eu só te fazer uma última pergunta que a gente está acabando. Uhum. Minha, última pergunta minha. Estão se falando muito de acupuntura para zumbido. Uhum. Você tem indicado, tem visto bons resultados? Se tem estudos que falam sobre isso. Uhum. Assim, os resultados com os estudos, o que tem na literatura, assim, não são resultados muito animadores, tá? Em termos de melhor... Mas os estudos são Coesos. Então, Validados. pensando nos de melhor qualidade. São ensaios clínicos, controlados, assim, isso. baseado em evidência. Porque o problema, assim, deve ter um monte de coisa, mas eu sei, assim, esses estudos, a primeira Publicados coisa, em revistas. eles são, assim, dá pra confiar. Então, eu acho que a gente tem isso é um grande problema. Aproveito só para incluir o laser também, sim, o tratamento de e laser. aí dava outro podcast, tipo, entrar Não, mas rapidamente, para acabar, o laser é importante também. Vamos lá. Eu acho que uma grande questão é essa. A gente está falando de um sintoma subjetivo. Então, medir o sintoma é sempre difícil. Eu fiz doutorado em zumbido, eu media muitas vezes o zumbido dos meus pacientes, é muito difícil eles conseguirem, mesmo que a gente tenha escalas que meçam isso, muito. A cofenometria é difícil o paciente palpar esse sintoma muito subjetivo. Então, às vezes, a avaliação pré e pós-tratamento nos estudos deixa a desejar. E é claro, né? A gente quer um estudo ideal, que é um estudo duplo cego, com grupo placebo, né? Um ensaio projeto tá lindo, né? Exatamente. No projeto fica lindo. É isso. E a gente nem sempre vai encontrar estudos com essa qualidade. Então, isso realmente não permite que a gente avalie adequadamente o resultado de alguns tratamentos. Mas pegando, vamos dizer assim, o que a gente tem de guideline, de revisão da Cochrane, enfim, o que a gente tem de mais qualidade é que a acupuntura não é um tratamento muito eficiente, né? Vamos dizer assim, para zumbido. Mas, de novo, uma coisa importante que a maior parte dos estudos antigos não via, os subgrupos. Não adianta fazer acupuntura para todo mundo, né? E se você não selecionou bem o seu subgrupo no estudo... porque às vezes a acupuntura, para quem tem problema de coluna, é um tratamento para a coluna, que melhora o zumbido. Mas aquele cara que tem queixa nenhuma de coluna, de ATM, não postural... Às vezes não vai. Será que o tratamento é para postural, coluna, ou o tratamento é para o zumbido, né? As variáveis são muito grandes. Não, e eu respeito muito a questão da medicina chinesa. Eu acho até que existe o papel do tratamento, da acupuntura voltado para o zumbido, independente da questão da coluna. Mas assim, eu não tenho muita experiência. Quando eu vejo, e aí eu deixo nas mãos do profissional que vai abordar o zumbido somatosensorial, que é o zumbido muscular, aí sim, se ele tiver especialização em acupuntura e optar por dentro da conduta dele, incluir a acupuntura, né? Você não tem nenhuma objeção. Nenhuma objeção, e eu tenho alguns pacientes, tem fisioterapeutas para quem eu encaminho que fazem, e os pacientes ficam bem. Então, eu acho que é isso, eu sou super aberta, eu acho que assim, cada paciente vai responder de um jeito. E a laser terapia? Então, de novo, entra nessa, não tem evidência nenhuma, né, de que funcione. Eu acho que a gente não precisa para a gente dizer... Mas qual é o fundamento da laser terapia? O que é propaganda? O que o profissional que faz propaga? Então, olha só, vamos lá. O laser de baixa frequência, ele teria uma ação de regeneração, recuperação tecidual, uma ação anti-inflamatória. Por exemplo, ele é muito usado em pacientes na odontologia, por exemplo, que fazem o laser para mucosite, para úlcera, para efeitos colaterais de quimioterapia, para afta. Então, eu acho que tem seu papel. Mas é isso, né? Dentro da própria fisioterapia, o laser para desinflamar o músculo. Então, a ideia, enfim, seria por aí, mas eu também... Não existe evidência de que funcione para zumbidos. Também, de novo, gente... Por favor, são essas promessas, né, de milagres e muitas vezes as reportagens impactantes, né? O melhor tratamento do zumbido é a laser. Então, sai no jornal,
Aquela um manchete, estudo. né, para vender. Né? Exatamente. Então, você não sabe qual foi a metodologia do estudo. A metodologia do estudo não foi boa, foi ruim. Enfim, não tem como você avaliar. A qualidade do estudo foi ruim, não dá para avaliar. Não existe estudo hoje de qualidade que comprove o benefício do laser para o tratamento do zumbido. Né? Especificamente, não digo no contexto da fisioterapia, enfim, ou da ATM. Muitos pacientes fazem para ATM, enfim. Então, não tem ainda evidência. Atenção, né, às propagandas que podem ser enganosas e a profissionais que usam isso. Desse sintoma que é perturbador, sim, e que o profissional precisa colher, sim, mas não existe tratamento mirabolante, né? É um conjunto de profissionais, é um conjunto de tratamento mesmo que precisa ser abordado com seriedade. Então, assim, apesar do desespero, o importante é que o paciente se informe, né? Procure informações de qualidade para o tratamento, para o diagnóstico. Pode vir o podcast. Já é um bom começo. O podcast. Muito obrigada, a gente está muito feliz. Eu acho que o papo fluiu, passou rápido. Dava pra gente ficar mais aqui falando. Dava. Tem assunto. Você quer deixar algum recado, alguma informação? Então, eu acho que é isso. A gente falou tanta coisa legal, tanta coisa. Mas eu acho que, sim, importante busque um profissional que entenda do assunto, né? Que vai realmente caminhar junto com você em busca do seu diagnóstico, ou dos seus diagnósticos e dos seus tratamentos, do tratamento adequado, né? Não é acreditar em curas milagrosas, em qualquer coisa. Tá desesperado, tá desconfortável, claro, é um sintoma que a gente acaba buscando por qualquer coisa, mas tem que se informar, tem que buscar um profissional de qualidade que vai conseguir te levar para um sucesso aí terapêutico. Isso aí. Olha, delícia esse papo, hein? Dava para ficar aqui, assim, a gente começa, nossa, quando vê, acabou, né? Então, eu queria agradecer de coração sua presença aqui, dizer que você pode voltar quando você quiser, tá? Vamos programar já está convidada. Vamos fazer o brinde final. Vamos marcar outros temas. Obrigada, Paty. Valeu.